Almejado eu tenho uma palavra sólida e precisa, como voz de Zélia. Palavra lisa, palavra brilho, que move o que paralisa, de olhos grandes, refulgindo pedras de um esplendor polido. Palavra zélica, perfumes evocativos sobre minha voz. Calma, tudo está em alma. Na festa da cumieira, o silêncio de uma catedral refrata o meu transformar-me em outros, a me espreitar farto em gengibre, aquecendo de amor a travessia para Niterói. Esse é o trecho de um poema que eu escrevi em 2017 para essa cantora, compositora, escritora, atriz, com quem eu vou conversar agora. Para além do privilégio da amizade, nós todos temos a alegria de recebê-la para fazer também um zóio no zóio com Zélia Duncan. Claro que ela dispensa quaisquer apresentações e nós vamos bater papo sobre os seus 40 anos de carreira que ela completa no ano que vem e muito mais. Vamos ver se ela já chegou. ZD. Cá está. Venha pra cá, Zé. Me aceite, por favor. Presente. Boa Que tarde. lindo. Poxa, que lindo você. Obrigada. Estou numa alegria louca. Também, querido. Também. Bom demais falar com você, te ver. Sempre foi assim, né? Desde que a gente se conheceu, a gente sempre gostou de conversar, de estar junto um pouquinho, seja como for. A prosa é boa, mesmo quando não é zóio no zóio. Pois é verdade. Agora um pouquinho. Um pouquinho mais, ironicamente, nessas condições, né? Nossa, que, que tempos, né, Thiago? Que tempos que assim, parece que a gente tem que se reinventar de 10 em 10 minutos, né? O tempo inteiro. Agora, depois de 3 meses e tal, a gente tem que ter cuidado também para não se acostumar com certas coisas, né? E criar essas pontes com os outros que são menos óbvias e não menos necessárias também. No meu caso, por uma questão de temperamento, participar como der das coisas, falar das coisas, escolher as palavras. A gente está num tempo também tão onde esse palanquezinho da internet, que é um palanque meio ilusório, né? Mas Completamente. que dá às pessoas um direito, entre aspas, de falar o que quiserem, como quiserem. Isso também é uma marca desse tempo que é violenta para nós, né? Mas é um tempo de ambiguidade, né, ZD? Eu acho que Sim, essa sim, pandemia, com todas as coisas terríveis que tem trazido para nós, de alguma maneira também nos confronta com os limites dessa possibilidade tecnológica de nos relacionarmos à distância. E sim. também isso vai propiciando que a gente aprenda a usar melhor a tecnologia, que afinal de contas evoluiu muito rapidamente, é muito recente, e a gente ainda está Sim. tá em estágio, né? Parece que estamos todos num test drive, né? Num grande test drive. Seria melhor se não fosse a nossa vida que se esvai, né? Mas, ao mesmo tempo, eu Exatamente. acho que a gente tem que achar, a gente tem achado, a gente que gosta de se aprofundar nas coisas, a gente encontra algumas coisas, algumas maneiras, né? Sim. E até por isso mesmo a gente tem que controlar para não ficar muito triste, porque a gente, quando se aprofunda, a gente também vê os vazios, né? A gente vê mais os vazios, né? Mas faz parte da vida, o que a gente está passando não veio do nada, Pois é. né? Foi o ser humano que se encaminhou para esse lugar, né? A gente não se harmonizou com esse planeta como deveria, e esse planeta está nos devolvendo uma coisa
que nos prende para nos fazer pensar. Nós, privilegiados, que podemos ficar em casa, para que as pessoas de serviços essenciais saiam. Embora muitas vezes a gente se sinta meio idiota de ver tanta gente na rua, o que temos a fazer nesse momento ainda é preservar a nossa e a vida dos outros. É o que eu acredito. É verdade. É difícil. Estamos em tempos de guerra novamente. Estamos. Que coisa, né? A Pandemia, gente só via nos zóio. livros. É exatamente, Alberto Camus. Isso. O estrangeiro, a peste. A peste. E no meio de toda essa loucura de ativismo, inclusive, esse ativismo tão fundamental que você vem encabeçando, essa profissão toda, em que eu imagino que está a sua vida e você recebendo tantos convites para tantas coisas, ter dito sim para mim, mais uma vez, é uma alegria, um privilégio, mais um sim seu. Eu acho que essa sua atitude do sim é quase um gesto político, no melhor sentido da palavra, ético. Mas é mesmo, Thiago, é mesmo. Porque é surpreendente, depois de você ter topado fazer um prefácio para um livro meu, agora a gente está aqui juntos novamente, depois dos nossos encontros em Lisboa, quer dizer, é sim atrás de sim, de uma pessoa que eu admiro, acima de qualquer coisa, não sou artista, você sabe disso. Então, Obrigada. como dizem os lusitanos, Obrigado. bem nada, porque eu não Pô, podia deixar de que falar bom. isso desde o início e tornar pública essa gratidão, que não é demagogia. Legal, legal. Fico feliz porque você já me conhece o suficiente para saber que eu só faço o que eu, de coração, onde eu de coração possa estar presente. E para eu ter Exatamente. essa vontade, é porque eu sinto a mão dupla, né? A vida é mão dupla. E é uma das coisas que a gente tem que profundamente exercitar daqui, de onde a gente está, e quando a gente sair. É essa mão dupla. Acho que a falta da mão dupla que fez a gente ficar como a gente está. Então eu quero pegar essa experiência que você gentilmente fala aqui e levar ela para minha vida assim com, sabe, com toda a comissão de frente, com todas as alas que eu puder. Carnavalescamente. Eu acho que se Isso não for aí. assim, não vai ter servido de nada a gente ter Não, e vamos voltar para o mesmo lugar, sabe? para o mesmo lugar. A gente não vai ter tido sentido, porque o sentido é a gente que cria, e não vai ter tido sentido em a gente ter adaptado os nossos corpos, aprendido a experienciar uma vivência de tempo completamente diferente. Você já Sim, falou tantas vezes e com tanta pertinência sobre como as mesmas palavras das mesmas canções significam novamente coisas outras, né? Não é sim, novamente, significam coisas outras, sim. e isso tudo é um aprendizado que se a gente não levar para frente, bom, para já não vai ter sido aprendizado, né? Pois é. É também uma chance, né? É também uma chance de a gente tirar o pé dessa lama em que a gente estava. A gente no Brasil ainda tem que enfrentar uma lama que está caindo em cima da gente, que estranhamente escolhemos. Falo escolhemos como nação. Como Eu nação, claro. pessoalmente não escolhi, né? Mas e a gente tá precisando de novo e talvez até pela primeira vez, né? Porque a gente não pensa muito às vezes. Que nação é essa? Que houve? Aonde a gente nunca foi perfeito, mas a gente de repente começou a dar só errado. Por quê? Né? Muito por Por trás, né? quê? Por que a gente tem que retomar o que já tínhamos nas mãos? Por que a gente está perdendo tanto, abrindo mão das nossas melhores características? Por que estamos sendo atacados? Isso é muito trabalho que a gente tem, né? Muito trabalho. Acho que você, no fundo, está falando de uma questão com a qual eu venho me debatendo há muitos anos também na minha carreira de escritor, de acadêmico, e agora compondo letras para canções também, que você sabe que eu estou começando a me aventurar, mas no fundo, tudo o que está em causa é a questão da identidade cultural. É um Uhum. país com uma fisionomia, ou com muitas fisionomias, como graças a Deus nós temos, para bem e para mal, essa multiplicidade histórica gera para a gente uma Sim, multiplicidade fisionômica, vamos dizer assim, né? sim, sim. E eu acho que a arte e a liberdade artística, como você falou, estão mesmo no bloco de frente desse processo de criação identitária, que também é muito recente, né? Sim, é. E não à toa é atacado, né, Thiago? Justamente por ter essa força, uma força inerente ao desejo de quaisquer forças inferiores, né? Por mais que estejam em posições aparentemente superiores, estamos sendo, Aparentemente.
né? Estamos sendo regidos por forças inferiores, assim, no sentido humano da palavra, né? E historicamente sempre foi assim, né? Com a cultura, né? A cultura é Claro. sempre roubada, atacada, quer sempre ser, querem sempre diminuir a importância de seus trabalhadores. A gente sabe disso. A gente precisa se fortalecer, porque a cultura é a cara de um povo, como você falou, acho que você falou a palavra identidade, é a identidade de um povo. Então, a gente negar a cultura é negar a gente mesmo, né? Exatamente. E Então, assusta muito, né, para as pessoas que não têm essa disponibilidade interna de lidar com, vamos chamar assim, com o verdadeiro de cada um de nós e com respeito para com o outro, para com o diferente, aquilo que vem do anímico, do mais profundo, da liberdade da criação, é assustador. É por isso que a gente é cerceado, porque ameaça, claro. ameaça o status deles. É lógico, porque não controla, né? O que você não controla te ameaça. Então, é desde uma expressão cultural até de uma identidade sexual, né? Até simplesmente Inclusive, pelo fato de ser uma coisa que você não conhece, ou que você simplesmente não é, você nega, você ataca, você quer que morra, chega a é, extremos absurdos. e Então, racial. nossa, O outro, o diferente, é impressionante como ainda assusta, né, para alguns. sim, ainda e muito, né? Já era para a gente estar falando de outras coisas, né, É, Tiago? cansou, né? Cansou. Mas a gente tem sempre que voltar nesses pontos. A maior ferida, que é a desigualdade colada no racismo. Se isso não der um passo adiante, pelo menos estamos falando mais disso. Pelo menos estamos nos colocando mais nessa, eu pelo menos, nessa, eu sei que você também, nessa luta antirracista Com certeza, explicitamente. com certeza. Precisamos falar sobre isso sempre. E como brancos, precisamos mais ainda. Porque como eu venho dizendo e como eu aprendi lendo e aprendi com meus amigos negros, né? O racismo é um problema dos brancos e nós temos que resolver isso. Nós temos que parar em algum momento de lutar contra a natureza, né? Contra o que está aí, contra o que somos. Isso é muito assustador, muito preocupante, né? Quais seriam, na sua opinião, alguma maneira de nós abrirmos mão, de alguma forma, dos nossos privilégios brancos como gesto de luta? De quais privilégios nós poderíamos abrir mão e de que maneira, no seu modo de ver? Eu acho que isso é todo dia. Eu acho que isso começa nas pequenas coisas. Eu acho que as pequenas coisas são, às vezes, as mais perversas. Né? Porque se você xinga uma pessoa na rua, se a pessoa pode dar parte de você, racismo é crime, isso é uma coisa. A outra é o velado. A outra é o hipócrita. Né? A pessoa Isso não acho tem que... do que se defender, porque o outro vai dizer, Exato. mas eu não disse nada. É aquele discurso cretino. Eu tenho amigos pretos, né? Eu já Bate. namorei um preto, sabe? Esse É, tipo de coisa. E acho que nós podemos fazer coisas que parecem pequenas e são imensas, sabe, Thiago? Você vai montar uma equipe para trabalhar? Quantos negros você vai botar na sua equipe? Você está procurando um roteirista para escrever com você? Procure um roteirista negro, uma roteirista negra. Você entra num ambiente, você está num lugar, observa a situação, que é o que eu faço agora incessantemente, já faço sem pensar. Quantas mas pessoas fruto de estão... um exercício, de um treino que é necessário que a gente se exercite nesse sentido, porque Total. não é orgânico, é fruto de uma Exato, história. exato. E esse lance do privilégio, cara, ele tem que ser genuíno e tem que partir de nós. Não, não, vai você. Não, não, eu não, vai você. Eu quero uma mulher negra aqui. Ela vai estar no meu lugar, sabe? Não é só apontar, porque apontar é tão fácil, né? Apontar é o que a gente passa nesse momento no Brasil. É Um isso. aponta para o outro, é muito chato. Sabe, se você aparece com um cachorrinho no colo, as pessoas começam a dizer que é um absurdo você ter esse cachorro e não ter adotado o cachorro que está na internet, não conhecem tua vida, não sabem nada de você e apontam o dedo para qualquer coisa. Isso é Pra muito tudo. desagradável. Agora, outro dia eu estava numa live de um canal no YouTube chamado Africanamente. E elas eram mulheres negras, me convidaram como uma pessoa branca antirracista para eu falar algumas coisas e tal. Aí ela disse para mim, se as pessoas estava dizendo no canal, se as pessoas acharem que você é chata porque está falando muito desse assunto, é porque você então está no caminho certo, sabe? Porque achar esse assunto chato já é
uma coisa perversa. Já é. Então, assim, por exemplo, o que eu faço na minha vida todo dia de internet? Quando eu estou na internet, eu estou vendo alguns comentários. Se eu falo alguma coisa sobre o racismo e a pessoa vem meio enviesada, eu vou lá naquele perfil olhar quem é aquela pessoa, né? Sabe? Às vezes tem uma pessoa negra me dizendo uma coisa que eu preciso saber. Né? Claro. Ah, você está falando, aí eu vou lá ver. Se é uma pessoa negra, eu calo a minha boca ou me coloco numa posição de aprender. Claro. Se é uma pessoa branca, dependendo do que está dizendo, eu pego um espelho e boto na cara. Já perguntei várias vezes, você é racista? É incrível, Tiago, como essa simples pergunta ofende. Sabe? Quando na Já de verdade tanto você... isso, né? Isso Né? já de tanto. Exato. Quando na verdade você devia se ofender pelo seu próprio sentimento racista. Né? Dizer, nossa, que horror. Que horror. E aí é o que eu vivo falando também sobre a Grada Quilomba, que é uma escritora incrível, que é negra, que é Memórias de Plantação, o livro, que ela fala desses 5 passos. E o primeiro passo é justamente a negação, sabe? Que nós precisamos dar. Então, quando eu pergunto, a pessoa faz um... Por exemplo, que eu até já falei disso aqui, já me perguntaram, já disseram na internet uma vez, já faz tempo isso, tá? A Zélia Duncan tá achando que é preta. Eu Ai, que absurdo. fui lá olhar aquele perfil, sabe? Aí era uma pessoa branca. Aí eu volto, aí então estamos de igual para igual. Então a gente vai conversar aqui, né? E nesses comentários está o primeiro passo que não se consegue dar, que é a negação. Cada Exatamente. vez... E assim, uma coisa muito importante, né? Você negar a dor do outro. É uma É arrogância, uma piração completa. Uma sabe? loucura. Quem é Tá. você para dizer a intensidade da dor de outra pessoa? Né? E essa aí é a negação. Quer dizer, se você não sai da negação, você não consegue dar o segundo passo, É isso sabe? mesmo. E aí, então a gente precisa parar de rastejar, sabe, Thiago? É isso que eu penso. Fico muito preocupado. ZD, vou mudar um pouquinho de assunto. Vamos embora. Eu fiquei estudando você, me deliciando com tudo que eu fui achando. Estudioso. É uma das coisas que eu adoro em você. Isso a gente é, né, os dois. Adoro. E 40 anos de carreira no ano que vem, eu pensei que seria uma ingenuidade imperdoável da minha parte se eu fizesse uma pauta biográfica com você. Você é domínio público, a sua carreira é domínio público. Quem te acompanha, quem está com você, não tem o menor sentido eu repisar assuntos que as pessoas já estão sabendo há muito tempo porque te amam. Eu queria Beleza. fazer algumas perguntas, pelo menos tentar sair um pouco do senso comum, que é muito difícil. Mas me ocorreu perguntar para você se a sua Zélia interior, Hum, ideal, mítica, sei lá que palavra a gente puder usar, hum. sonha um dia poder responder a alguma pergunta que nunca te foi feita. Pelo amor de Deus, me ajuda a fazer essa pauta. Isso já foi uma boa pergunta, hein, Thiago? Olha, eu sempre acho que as entrevistas, as conversas, elas rendem de acordo, não só pelas perguntas originais, que é legal que se tem e tal, mas pelo interesse do entrevistador. Né? Eu acho que quando eu percebo, no nosso caso somos amigos, mas às vezes eu me deparo com alguém que eu não conhecia, por exemplo, que demonstra que sabe de onde eu vim, sabe? Isso já me dá vontade de responder todas as perguntas de novo. Entende? Entendi. Entendi. Tem a ver com o amor, o respeito, o carinho, a palavra que a gente quiser, que você joga em cima de mim. Pô, eu sou... a gente precisa de carinho. E nós, artistas, e que estamos... No meu caso, eu já estou com 55 anos, 40 de carreira quase. É um caminho longo. Então, quando alguém fala de um pedaço desse caminho que eu sei que pouca gente viu, ou que... eu brinco que o artista é um cachorrinho vira-lata. Quando você faz uma festinha na cabeça dele, ele abana o rabo, sabe? É claro que existem os mais rabugentos, e eu não sou uma pessoa
eu tenho um pouco de fama até de rabugenta às vezes, mas se pisarem no meu calo, se eu sentir, você, sabe, com você, a minha tendência já é vir de coração aberto e te conhecendo um tanto, sabendo que você queria achar essa pergunta. Isso já me faz feliz, porque eu acho que Que isso bom. significa um interesse profundo seu pelo outro. E isso, Tiago, é tudo que me interessa na vida. É, Profundo, profundo. Sem sabe? o outro, ninguém é ninguém, é ninguém, ninguém é Exato, nada. E isso é exato. de uma. É tão básico. Eu não entendo como é que as pessoas não entenderam. Não é com a razão, é com a emoção. Como é que não. Não. Eu acho que essa preocupação consigo mesmo. Outra coisa que eu exercito na minha vida, né? Somos tão imperfeitos, caramba. Mas eu sempre exercito esse negócio do ego, né? Sabe, por exemplo, sei lá, tá numa roda, tá num lugar, se controlar para não falar só de você. Isso é um exercício que eu faço há muitos anos. E, claro, a gente quer falar dos nossos projetos, a gente quer parecer incrível, a gente quer estar. Mas baixar a bola, sabe? Uma Aprender coisa, a escuta, né? é claro, é claro. O que é irresistível para o seu ego? Pro meu ego. É. Ai, que difícil, aí você tá Ou arrasando, hein, por Thiago? outra, qual é o coco que o seu ralador não rala? Meu ralador não rala arrogância, Thiago. Não tem. Pronto. Você quer ver sabe, eu murchar. Eu acho que é aí nesse lugar, lugar da arrogância e dessa vaidade desmedida, porque é óbvio que, em alguma medida, nós somos vaidosos. A minha vaidade, o meu ego, eu quero que ele esteja lustrado quando eu estou no palco, sabe? Sei lá, se você tiver com uma letra minha na mão, eu gostaria que essa letra te dissesse alguma coisa. E aí o meu ego mora aí, ele fica todo feliz. Mas, Isso. assim, nesse lugar de aprendiz, né? Agora que eu estou mais velha, é interessante ver as pessoas mais jovens que, que, que quando nasceram eu já estava aí e que de alguma maneira pescaram uma coisa ou outra que lhes foi enriquecedora de alguma forma. É aí que mora meu ego. Nesse Uhum. lugar do dizer, puxa, cara, que legal. Eu tive um papo outro dia, por exemplo, com a Bruna Linsmeyer, Maravilhosa. maravilhosa, e pô, uma pessoa que, que a delícia é que ela é linda por dentro, né? Sabe? É uma pessoa que você olha e fala, uau, que linda. Ela é linda por dentro Eu mesmo. tava assistindo a sua live Ah, com você viu? ela. Vi eu e a Lia, minha esposa, que é sua Pô, fãzoca. um beijo, Aliás, não eu lembro conheço que ela. não Um conhece, não beijão se para ela. conhecem ainda, mas ela é alucinada por você, assim como Que a minha legal. mãe, momento Ah, tietagem. beijo para elas, Eu aqui queridas. disputo, eu disputo espaço com as duas mulheres da minha vida, que são todas suas. Ah, que delícia, esses Gisele e três. Lia, são as Que duas delícia, alucinadas e eu junto. que delícia. E a Lia estava me dizendo exatamente isso. A gente estava assistindo a live de vocês duas. Como a beleza dela só chega por fora porque emana de dentro. Tem uma coisa nela Totalmente. que é de uma verdade interna. Porque há tantas mulheres fisicamente lindas, mas que, quer dizer, a beleza externa não garante a beleza total, né? Eu acho que não segura, né? Então, eu Mulheres e te falei homens, assim, né, dessa live porque a gente falou de muitas coisas ali e falamos de ego, falamos de quem, né, sim. da gente ser a gente, né? Então, cada vez mais esse lugar é o que me interessa mesmo. E eu fico, eu puxei esse assunto dela para te dizer que a gente teve um feedback muito bacana de meninas jovens, sabe, que se sentiram felizes de nos ouvir e todas as questões que nós trouxemos. Aí eu fico feliz de ter nascido, sabe? Eu penso, caramba, que bom a gente poder estender a mão para alguém. Aí eu fico feliz, meu ego fica feliz. Talvez seja uma coisa extremamente vaidosa minha querer fazer uma coisa, mas mesmo assim eu trabalho isso. Eu fico botando o dedo na minha ferida, sabe? Eu entendo, E você tem esse exercício, e que não é pecado nenhum ter vaidade, gostar de si, aliás, em medida saudável é ótimo, né? Que a acho gente que, se. aliás, é É a fundamental, né, busca, é a Thiago? busca da vida toda, que a gente se Sim, goste, se esse aceite. amor próprio aí, né? Você acha que, de alguma maneira, essa carreira de tantas viradas, de tantos turning points, de tanta
mudança de registro e, portanto, de tanta diversidade, de tanta riqueza e coragem de se lançar sempre ao novo, tem um pouco a ver com essa sua busca interior também, de estar sempre buscando se provar no melhor sentido e gostar mais de si, saber qual é o seu limite? Isso é uma coisa... Quer dizer, a pergunta real esse processo de viradas, ele é um projeto estético ou ele é orgânico no momento? Ele acontece ou ele está previsto por uma ideação sua do que deva ser, sei lá. Foi virando. Eu acho que Foi foi virando virando um e... projeto. Foi virando um projeto, assim. Sei lá, ou vice-versa, não sei, você agora me pegou. Mas... A dialética de Antônio Cândido, né? Artisticamente, eu fui querendo me botar em risco. Ainda quero, o tempo todo, me botar em risco. E foi virando um vício para mim, sabe? Tipo, e agora? Quando eu fui fazer 30 anos de carreira, que foi anteontem, eu nem acredito que já faz 10 anos, eu botei na minha cabeça 3 coisas que eu não tinha como fazer, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu queria fazer um álbum dedicado a Itamar Assunção, eu queria gravar o DVD Pelo Sabor do Gesto, e eu cismei de encenar as músicas do Luiz Tati. Que é uma loucura, aquele espetáculo. Acabou virando uma coisa muito importante na minha vida. Marcaremos uma live só para o Tô Tateando, certo? Porque aquilo é alucinante. Pelo amor de Deus, faça de novo, porque eu não pude ver no teatro. A gente tem vontade, você não viu, né? Você estava em Portugal. Eu queria tanto ter levado para lá, não consegui levar. Mas, enfim, e eu fui fazendo uma por uma, tudo, principalmente o Tati era muito arriscado e foi uma viagem linda. Gravar só Itamar também é uma viagem, sabe? O Itamar... Ele tá indo, né? Mas ele ainda não está no lugar que ele merece, eu acho. É verdade. Por mim, cada brasileiro saberia cantar 2 músicas do Itamar, sabe? E eu tento fazer isso. E acho que virou uma marca minha, esse vício, como eu digo sempre, o vício de decepcionar os meus fãs. Uma coragem assombrosa. Mas, na verdade, é um tesão de apresentar coisas, de me ver nessas situações. E, cara, a gente tem direito de errar. Mas eu preparo uma rede de segurança que, cara, quando eu caio gostoso, sabe? Aí macio com a Regina te embasando, né? Exatamente. Regina, todo mundo de teatro. No disco do Itamar, nós gravamos tudo ao vivo, que é como eu gosto de cantar, né? Eu gosto de cantar, gravar na hora. Já tem um tempo que eu faço isso também. Tudo 98% das vozes eu botei junto com os músicos. Eu amo fazer isso. Então o Itamar, Cassim produziu, mas eu tinha Christian Noyes, eu tinha Pedro Sá, né? Eu tinha o Genesi. Eram músicos, criadores ali, produtores tocando. Então, eu tento sempre o que eu posso fazer de melhor. Claro que a gente, depois que passa um tempo, você sempre fala, puxa, podia ter feito não sei o que lá. Mas você só sabe fazendo, né? Eu fui parar nos Mutantes, né, Thiago? Que foi uma coisa que podia ter me quebrado muito a cara e foi interessantíssimo. Eu ia começar a chamada do programa dizendo, ela é um espírito mutante, achei clichê demais. Péssimo falar isso, mas não, isso ela já tá careca de ouvir. Pois é, até isso é engraçado, né? Eu sempre falei, desde muito garota, eu queria cantar uma banda, eu queria ter essa experiência. Não precisava ser os Mutantes, entendeu? Pois é, né? A estreia da banda foi em Londres. Eu queria ir para um boteco, cantar um rock and roll e me botar em Londres. Claro que eu não estou reclamando. Foi como o Hugo Prata, que é um diretor incrível de cinema e vídeo, ele filmava a gente, ele é muito meu amigo. Então ele me chamou uma hora, a gente estava ensaiando, ele me chamou e disse assim, Zélia, você está parecendo aquela menina que ganhou a promoção Cante com os Mutantes por um dia. Porque eu pulava, eu ria, eu tive momentos muito bacanas, e quando eu achei que não estava mais bacana, fui embora. Fiquei 1 ano e meio lá. É a tal história, cuidado com o que você pede para lá, vai que ele manda, né? Comigo é sempre assim, cara. Depois de tantos turning points, agora você está se formando finalmente em teatro pela Cal. Isso. Quando é que vamos ver Zélia Duncan fazendo um Chekhov?
Olha, Tchekov foi a primeira leitura que a gente fez lá na Cal, foi um Tchekov. Eu não sei por que a minha intuição, desde que eu tô ouvindo você falar da Cal, é assim, você no Jardim das Cerejeiras, você no Jardim das Ah, Cerejeiras. Eu só consigo pensar nisso. Não sei por quê. não sei. Olha, tudo que eu faço na minha vida, eu acho que é por causa da palavra. Acho que aí você vai entender bem isso. Uma paixão pela palavra. Entendo, ou Então, sim entendo. não é? Você que é um poeta, escritor, dramaturgo, tão jovem e já com uma carreira tão cheia de realizações, fico pensando com a minha idade, o que você já vai ter feito, garoto? Oh, meu Deus. Por Então, metade do que você fez, eu já, a Lá já vai estar com uma boa relação comigo. Eu e a Lá já bonitinho. estaremos felicíssimos. Então, sabe, tudo que tem a ver com a palavra, ler, ler texto eu adoro, qualquer coisa eu adoro, já fiz algumas incursões aí pelo teatro, e Sim. me sinto, eu sou uma atriz, obviamente, muito principiante, perto da Uhum. cantora, né? Ah, Brincar de teatro, seja em que nível for, já é um risco para mim. mas existe esse Mas, plano de um dia vir a trabalhar sim, sem a música? Teatro sem música? sim, eu já fiz isso, né? Fiz Já isso, fez. olha, em 2018, Ana Beatriz Nogueira, que é minha grande amiga, essa atriz que a Ah, gente ama tanto, me convidou para fazer uma peça. Olha as atrizes. Regina Braga, Luciana Braga e Ana Beatriz Nogueira. E eu, a gente fez uma peça chamada Mordidas, muito doida, que ficou só no Rio de Janeiro, e era só texto. Era só texto. E é, eu adorava, isso, mas assim, isso. tenho muito que exercitar, tenho muito que aprender, mas tenho muito fascínio pelo teatro, sabe? Uhum. Tenho muito fascínio, assim, esse É negócio do teatro, sagrado. que eu tenho dito muito isso. No teatro tudo é possível. Eu acho isso tão rico, tão bonito, me comove tanto, sabe? A imagem do ator, o ator. Agora a Ana Beatriz vai estar fazendo teatro já. E ela vai É fazer a peça no teatro com uma pessoa. uma pessoa simbolizando e A la transmitindo. Brecht, né? Brecht, É, não é é, Brecht que diz? Para ver teatro, precisa de um ator e uma plateia. é quanto basta para a relação se estabelecer. Exatamente. É tão bonito, né? E a foto dela com a máscara, aquele teatro. Aqui, só de falar com você, eu fico arrepiada. Eu acho o teatro, a amplitude do teatro é tão louco, porque ao mesmo tempo tem uma desproteção, né? Um ator, e ao mesmo tempo um poder, né? O poder de mudar a vida de alguém. Eu acho isso lindo, cara. Eu acho lindo e adoraria É fazer. a vida não tem rede de proteção. Não tem, nem teatro. O teatro ainda é mais protegido um pouquinho porque ainda tem um texto. A vida nem É, isso. é. Na vida é só Sabe? improviso. Exatamente, exatamente. Aí eu penso por associação livre, eu tinha 20 perguntas aqui, eu não estou fazendo nenhuma. Porque Problema a nenhum. associação. Sinal que a gente foi por um bom caminho também. Exatamente. É, não precisou da rede de proteção, felizmente. Isso aí. É, por associação livre, você falando de teatro e de música, pensei na Cida Moreira. Queria que Ah, você falasse um pouquinho dela, porque a Cida é uma pessoa muito, muito importante nas nossas vidas, sim, embora de sim. maneiras diferentes. Mas se não fosse a biografia da Cida que eu escrevi, talvez hoje nós não fôssemos amigos, talvez nós não nos conhecêssemos da maneira como nos conhecemos. Comigo lá atrás, derrubando Coca-Cola no seu rondelli, te deixando desesperada, não sei nem se você se Cara, você lembra fez disso. isso, eu não lembrava. Eu tô numa Pois época, eu não é. lembro de nada. As Eu músicas, fiz as uma... letras do Tati ocuparam o meu HD. Mas vem cá, Que você fez bom, isso mesmo? graças a Deus. Eu fiz esse desfavor de te lembrar. Bom, é uma coisa assim, a presença da Cida Moreira nas nossas vidas, eu Sim, falo, é revolucionária. Para bem e para mal, Cida é turning point epistemológico, né? sei. E eu certamente não seria a pessoa que eu sou, não teria escrito as coisas que eu escrevi, não teria ido viver em Portugal se não fosse a Cida. E graças a ela, dentre outros presentes, eu recebi você. Então, Que fala um pouquinho delícia. dela para a gente homenagear. A propósito Vamos. do teatro e na intersecção com a Ó, que música, né? bonito você falar isso, porque eu acabei de escrever o meu TCC, que não ficou nenhuma maravilha, é um trabalho. Sabe, enclausurado é esquisito, né? Mas eu consultei muito o seu livro, É porque mesmo. a Cida faz parte do meu trabalho. Eu fiz um Ah, trabalho que faz uma pergunta, que é cantar é atuar. que lindo. Então, é Cida Itamar,
Bowie e Ney Matogrosso, que eu abordei. Um pouquinho de cada um. Esse é o E seu pequeno corpus. é, pequeno, tá ali esse foi o Ok. campo visual. E, e então, porque a Cida, né? Para quem não sabe, eu conheci a Cida. Eu era muito jovem, eu morava em Brasília. 81, 82, por aí? Isso, 83, eu acho, não é? Que eu conheci mesmo? Dois ou Projeto três. Pixinguinha? Foi um projeto Verão Funarte, que depois virou Ah, Pixinguinha. ok, A ok. gente teve duas incursões, eu acho. E Uhum. aí a Cida veio para cantar nesse projeto, que eu também cantava, mas não era comigo, ela cantava com o Renato Russo, né? Sim. Brasília, né? E aí eu já conheci a Cida, foi muito impactante. Primeiro que conhecer a voz da Cida e o trabalho da Cida é já uma coisa extremamente impactante, Sem dúvida. pela força da voz e, a meu ver, até porque tem a ver com o meu trabalho, TCC, com a força teatral dela, né? E até eu fiz uma pergunta para ela para esse trabalho, que foi bonito a beça. Ela é muito inteligente, ela é muito culta, É ela é uma... uma coisa incrível, né? Ela Então canta ela, não só com a voz, mas com o cérebro, né? Tem um exato. conceito, tem E pensamento. eu fui falar disso para ela, sobre o teatro na vida dela. Ela falou, eu achei engraçado, que ela começou dizendo assim, não, eu sou cantora, é a coisa mais importante, eu fiquei esperando. Ela veio falando, de repente ela fala, mas a palavra teatral, alguma coisa assim, não lembro literalmente, mas tipo assim, a palavra teatral é a minha espinha, é a minha alma, é a minha... Aí chegou onde eu queria, né? Que Mas sem o a carreira teatro... dela fala por si, né? Nesse sentido. Exato, exato. E assim, o teu livro é lindo. E aí a Cida na minha vida, depois a gente viajou no Projeto Pixinguinha, e aí eu vi a Julinha nascer, nós tivemos momentos muito próximos, momentos muito separados. Cida é uma mulher de arroubos, né? Isso está no canto dela, né? E a gente tem que amar e pronto, sabe, Thiago? É E é isso mesmo. isso. É Eu sei que isso você está aí. me entendendo. E Opa! ela foi agora cantar no álbum Eu Sou Mulher, Eu Sou Feliz. Eu ouvi inteirinho aos prantos, ou em Ai, prantos. Thiago, que lindo. É realmente, Velho, que coisa mais comovente. E aquela abertura, o que é aquilo? não é demais? Islã das Minas e Alcione. Aí elas que canetaram aquilo ali, que loucura, que loucura. E você sabe que a música para Cida, quando ficou pronta, eu falei, eu só vejo uma pessoa cantando essa música, é Cida Moreira. Eu quero Tá. uma cantora que seja mãe e que tenha esse estofo aqui. É, é. Vim encontrar com Cida em São Paulo, para botar a voz. Cida estava saindo de uma fase difícil, de uma coisa de gripe, ela estava numa fase muito difícil. Mas ela quis cantar sentada, e à medida que ela foi dizendo aquilo foi aparecendo na minha frente, ainda já era uma música muito forte para mim, que eu fiz numa ocasião bem específica para ela, assim, quer dizer, virou para ela depois de pronta, né? Sim, sim. Quando a gente. E olha que loucura. Eu estava numa marcha dessas das mulheres na rua, que agora eu sou uma pessoa. Quando eu estava fora daqui, eu ia para a rua. No meio de uma multidão, uma mulher veio lá do meio, segurou no meu braço e disse assim: Cara, esse disco Eu Sou Mulher, Eu Sou Feliz é lindo. E a faixa da Cida Moreira é a mais linda. E eu achei louco, porque é uma faixa linda, onde ela praticamente fala. E a marca tá ali, né, Thiago? Ela tem exercitado muito bem esse limite entre o canto e Uhum. a fala Sim, entoada. sim, sim. E aí, eu, como viajei com ela no Projeto Pixinguinha, eu tinha, sei lá, 23, 24 anos, não lembro mais direito, todo dia eu assistia a Cida, sabe? Todo dia eu aprendia alguma coisa com ela, com a força dela, como cantora, como artista. Ela, o que está no meu... Você que sabe tudo, o álbum que ela tá, que tem a música do Paulinho, que tem a música do Zé Miguel, acho que foi É um o dos álbum primeiros. vermelho, aquele Isso, disco da capa vermelha. isso. Que ela tá, tem uma coisa, ela tá branca, não sei, enfim. Que É tem um Paulinho da desenho. Viola, é um Sim. desenho. Que tem o É. Bob Dylan. Clara com Crocodilo Tem uma não é versão, plástico, acho coisa que tem assim, uma né? versão. Enfim, a dedicatória dela naquele disco para mim, não sei se ela sabe disso, é muito importante. Muito importante. E eu era Zélia Cristina, eu estava na relação.
ela botou: Zélia, a ousadia é a prova dos 9 para nós, cantores. Tá lá. É. Aquilo, Ela assim, prova isso e ela ela exige prova. isso da gente na relação. Sim, sim, É sim. isso. É, Esse é o grande exatamente. aprendizado de amar a Cida. Exatamente, porque a gente não é adivinho, né? Então, eu sou também é minha amiga querida. É. Nós, nesses vai-vens, a gente veio, sabe? Porque eu faço questão e ela me dá demonstrações também bonitas. E a Júlia, filha dela, é uma pessoa da minha família. Eu amo a Júlia profundamente. Temos uma relação que também é para além da minha relação com a mãe dela, que também é imensa, Ela é muito especial, a sabe? Julinha. Muito especial, é de uma inteligência. E É a gente é inteligente. família, não tem jeito, sabe, Thiago? A É. gente é família. Então, a artista Cida Moreira acho que é para mim como é para você, esse divisor imenso assim de águas nesse lugar da ousadia, nesse lugar da. Eu presenciei muitas coisas, porque a Cida não só ficou na minha casa várias vezes quando foi ao Rio, mas assim eu cuidei da Júlia, né? Você sabe disso, no hotel várias vezes para ela ir cantar, e eu com meu fusquinha levava a Cida para casa da minha avó Zélia, né? Que a Zélia Duncan é minha avó verdadeira, né? Eu sei. A Duncan verdadeira. A verdadeira é a minha avó. E eu pegava meu fusquinha, botava Cida e Jujuba, e a gente atravessava a ponte para almoçar com a minha avó. A minha Que família lindo. conhece, sabe? A gente via. Cida cochilava um pouco no sofá da sala da minha avó, e eu Nossa, eu tô ficava vendo a cena. com Júlia bebê correndo pela casa, sabe? É muito engraçado porque você narra e eu tive momentos tão parecidos de a Cida estar É, aqui comigo no Paraná, na minha casa no Paraná, de ah, que estar catando legal, manga no quintal que e de delícia. viajarmos juntos, Cozinhar, cozinhar, cozinhar muito, muito. Hoje eu vou fazer comida. ah, delícia. E essa Aí, coisa assim, aí adoro que ela fala assim, da família, né, a da gente ria avó. muito. Olha, fiz um pudim de pão diet. Eu falei, se é de pão, não é diet, Cida. Eu gostava do pão de Tive azeitona dela. pão de azeitona, os cachorros quentes que ela fazia. E também tive o prazer de conhecer Juarez, pai de Júlia, de conviver um pouco Ah, com ele, sabe? Então, é uma relação muito profunda, que com os afastamentos que aconteceram, na verdade, a gente percebeu a grandeza do nosso amor construído, sabe? sem dúvida, sem dúvida. A gente amadurece, a gente releva um monte de coisas um do outro, para a gente ser amigo, para a gente ser amor, para a gente ser filho, filha, mãe. A gente tem que viver relevando. A relação de amor, para mim, ela é diretamente proporcional à sua capacidade de relevar coisas e de amar apesar, Apesar, não é? exatamente. É. Então, O amor tem que ser maior do que o apesar, né? isso. Aliás, não sei, eu não consigo ler o que as pessoas escrevem, eu sinto o carinho, vejo os É uma coraçõezinhos, mas rapidez. a hora que eu passei a vista, eu vi que alguém falou, hoje tem live da Cida Moreira, as lives dela são lindas, São vale maravilhosos. muito a pena ver, tem que ir lá É. ver, tem que prestigiar essa mulher incrível, e sou muito, assim como você, muito grata a ela e à vida por ter me colocado a Cida, sabe? Agora, me diga uma coisa. Neste disco, Tudo é Um, Hum, tem uma canção, O Que Mereço. sim, que é do Juliano. Eu só quero o que mereço, diz um dos Sim, versos. Isso me cala profundamente. Eu fiquei pensando muito sobre mim e queria saber de bom. você, se você acha que você tem o que você merece nesse sentido, Ô, da relação com Tiago, o querer, da relação com o querer. com querer, Né? essa canção entrou na minha vida nos 45 do segundo tempo de gravar esse disco. Tem uma história linda, porque esses meninos do Recife, Juliano Holanda que fez, é meu parceiraço hoje. Temos mais de 10 canções, a gente faz música toda hora. E ele, o Almério, que me levou ele lá em casa, e eles me Uhum. conhecem muito o que eu fiz, sabe? Conhecem muito o meu jeito. Então, quando eu ouvi essa música, cara, é uma música tão simples, né? É, é o simples que eu quero nas minhas coisas. E, e essa repetição, né? E eu só quero o que mereço, nem um mar a mais, nem uma gota a menos. É exatamente onde eu tô, onde eu me sinto, sabe?
É, isso foi um exercício da vida toda, eu não quero o que não é meu. Eu sei, a gente sabe, a gente vê as pessoas fazendo, você fala, eu podia fazer aquilo ali também. Mas as outras pessoas também podem. As pessoas também se preparam para fazer, não é só a Claro, gente. claro. Né? Então, eu não posso ser ingrata com as coisas que eu recebi da vida, sabe, Thiago? Eu ralei muito, ainda ralo, mas essa primeira fase toda da minha vida que eu ralei sem puto, cantando à noite de segunda a sábado, e grava jingle de dia, trabalha em repartição durante o dia, e de noite canta na boate. Eu fiz tudo isso, tudo As coisas não isso. acontecem da noite para o dia, né? É impressionante. Não, e nem à toa, né? Não. Não é assim, não é assim. Tem a ver com o seu desejo, com a maneira que você amadurece diante dele, né? Então, quando a música chegou, né? Caramba, quando chega nesse refrão, eu só quero o que mereço. Até hoje eu me emociono, nos shows eu me emociono, e assim como você, eu vi muita gente chorar com essa canção. Poderosa. Porque quando a gente fala isso, pô, eu só quero o que mereço, você tá se vendo, né? Quando você me pergunta isso, você está dizendo, pô, você tem o que você merece? Caramba, eu me emociono só de tentar imaginar. Claro que eu tenho, né? Se eu estou aqui falando da minha carreira, eu queria ter. Claro, muitas coisas eu deixei de fazer, eu não consegui fazer. Ou Mas ainda fará? ou ainda farei, claro. Mas pô, tantas foram feitas, né, Thiago? Tantas pessoas foram tocadas. Isso é o É que uma é responsabilidade tão grande o teu ofício. imensa, Então, imensa. E na verdade, o que é o nosso ofício, né? Tentar tocar as pessoas, né? E aprender com isso. E esse vai e vem, né? Eu falei outro dia muito sobre o camarim, como são as é, pessoas chegando. Essa volta ali, esse zóio no zóio do camarim, que eu aprendi tantas coisas. Ali eu tive um retorno tão grande quanto números, sabe? Esse ali, eu e aquela pessoa olhar para mim e dizer, eu tô te ouvindo sem parar há 2 meses. O que isso significa, né? Olha que... Aí ela entra com a sensação de que me conhece, claro. né? Porque E, naquele microcosmos daquela emoção, conhece mesmo. claro, claro, teve um lugar de encontro ali, né? Mesmo que o motivo de eu ter feito a música seja um e pelo qual ela se encantou seja outro, Exatamente. E né? Que é esse muito controle comum. nós nunca temos. Eu com os meus livros, ou com as minhas peças Uhum, de teatro, ou você com as canções, ou no seu trabalho de atriz. uhum. E a gente está sempre perdendo o controle, mas sempre não querendo ter o controle, mas querendo se responsabilizar ao máximo pelo que emite, porque é uma Exato. responsabilidade. E tem uma diferença, que é você se responsabilizar pelo que você faz, É, mas não dá para eu me responsabilizar por cada pessoa que me ouve. claro que É não. diferente. Isso também é muito difícil, você se eximir Muito. o que tem que se eximir, porque senão também pesa Exato. sobre você um mundo que não é justo, não é, fica Exato. perverso. Fica Porque eu tinha perverso. um pouco. Bom, eu batalhei muito para conseguir alguma coisa. Quando eu comecei a ficar conhecida, eu já cantava há 13 anos. Eu sei. Então, cada um que aparecia, eu tinha vontade de levar para minha casa, né? Dizer, caramba, obrigado, muito. Claro, muito obrigado. Eu esquecia que a pessoa não estava lá só para me dar alguma coisa, ela estava lá porque ela recebeu. Exatamente. Sacou? Então, e também porque as pessoas querem muito te absorver, é uma coisa do ser humano, né? É. Tem gente que entra no teu camarim e fala assim, fica olhando para você e fala, pô, me dá alguma coisa. Aí eu digo, eu acabei de te dar meu melhor. Não tem nada aqui melhor do que o que eu te dei no palco. Não tem nada para te dar. Sabe? Não, não me dá não, eu não tenho isso para te dar. O melhor que eu tinha para te dar, você já recebeu. É por Então, aí. mas até perceber isso, Thiago, tem culpa, sabe? Era assim, Claro, 1 hora e meia de show, isso na época de muito pico, né? 1 hora e meia de show, 3 horas no camarim. Não é justo. Quando não é acaba, justo. você tá um trapo, você não consegue jantar com sua namorada, você não consegue estar com seus amigos, você não consegue comemorar. E a energia, Zélia, porque o que Vai você lá para recebe de baixo. energia, mas o que você sai do palco numa pilha, é Sabe? outra Te leva vibração, não é um. vibração de vida cotidiana. Até você voltar, poder deitar na sua Tem cama toda a e razão. Aí que dormir. acontece? Já tem alguns anos que eu mudei isso na minha vida, as pessoas já entenderam. Eu recebo Aham. quando eu posso, eu recebo quando eu estou bem para isso. Quando eu E na tenho. medida.
Quando tem 3 shows seguidos, eu não posso ficar, eu tenho que me guardar um pouco, babá. Mas eu entendi, as pessoas entenderam, e eu adoro falar com as pessoas, obviamente, eu adoro esse carinho, mas eu entendi também o meu limite, que é um Que é muito. limite que é físico até, sabe? Gente, Claro. eu preciso. Mas as pessoas entendem isso. Mas foi a primeira vez que eu fiz isso lá atrás. Falei, cara, hoje eu não vou receber, eu não posso. Teve revolução, teve porta quebrada. Isso há muito tempo. Aí eu parei para pensar. Falei, tem alguma coisa que não está encaixando. Né? Tem uma coisa... Não é para isso. Não é para isso. Mas aí são amadurecimentos, né, que são Mútuos. super necessários, né? E as pessoas entendem. E a gente teve que aprender, sabe? Eu sabia o que era cantar sozinho, eu não sabia o que era cantar com tanta gente. É. Infelizmente, a gente tem uma ampulheta que vai escorrendo a areia e faltam só Isso. 10 minutos para a Olha gente. só, passa rápido. Então, queria perguntar para você, depois de 40 anos de carreira, quais são as dificuldades de se produzir um disco hoje? Quando você tem um projeto, quando nasce um projeto, qual é a primeira coisa que você faz? Vai para um estúdio da Biscoito Fino ou não? Qual? Como Olha, é que você produz? Você tem um estúdio em casa? Como é que é a hoje em produção dia, para a Zélia Duncan atual? tá, eu nunca quis fazer estúdio em casa, Aham. porque eu não tenho, eu não me atiro na mesa, assim, não sou uma pessoa que sabe mexer em mesa. Eu ia sempre precisar de alguém, as coisas ficam obsoletas muito rápido, e eu achei que aquilo era enfim, não tenho estúdio em casa. Uma artista como eu sou uma artista independente hoje. Quando eu começo a pensar num disco, eu vou pensando que parcerias eu vou ter. A Biscoito tem sido muito importante na minha vida, mas eu entro com uma parte também. Somos sócios, entendeu? Quer dizer, Financeiramente. eles acabam fabricando e distribuindo, então eles têm uma parte maior, mas eu tenho lá uma parte por pagar. Por exemplo, Tudo é Um, já que estamos só nós aqui, é, Tudo é Um, eu paguei o estúdio, sabe? Ah. Eu Músicos, estou estúdio. perguntando por curiosidade pura mesmo, Tá? porque Não, mas não, é não legal é que o as meu pessoas saibam. universo. Eu sou um É, artista sim. independente. Tanto o que Aham. eu tateando saiu pela Warner, foi uma gravadora importante para mim, onde eu estourei Catedral, fiquei alguns anos, depois eu fui para a Universal. Não foi uma vida muito feliz na Universal, não considero assim. Acho que foi, sei lá, eu fui para lá, aliás, por causa do Marcelo Castelo Branco, que me levou, em seguida ele saiu de lá. Então, acho que para mim, como artista, não foi legal. Eu fiquei meio largada, as pessoas não entenderam bem qual era a minha personalidade, sabe? E depois da Universal, eu acho que eu já fiquei independente. E aí eu vou. Cada caso é um caso. Agora, para o próximo, que eu não sei quando vai ser, eu vou pensar o que eu vou fazer. Mas tenho pensado na Biscoito, que é uma gravadora que ainda tem um espírito que ainda me interessa do, Claro. do, do pessoal. Né? E também Uhum. isso, as gravadoras, hoje em dia, são um espectro do que foram, né? É, é como o mundo editorial, eu vivo isso muito, embora em Sim, escala infinitamente menor, porque eu sou um resistente, né? Eu escrevo para praticamente ninguém. Eu escrevo para mim, porque eu amo e eu não vivo disso, não posso você viver sempre vai disso. ter seus cúmplices, Thiago. Mas o mundo editorial está muito Imagina. parecido com o que você está dizendo, só que no meu caso, numa escala de produção muito menor, obviamente. Mas é muito complicado, porque não existe mais essa lógica de se apostar no artista, de se apostar na ideia, para além Não, do não artista, existe. a ideia, né? Enfim, Antigamente, você era contratado numa gravadora para 3 obras. Eles chamavam de 3 obras, 3 discos. pois Né? é. Tá, você é um jovem cantor, um jovem. Você tem chance de evoluir lá dentro. Você tem Porque as chance de coisas não errar. acontecem em um disco, exatamente, te dá chance de fazer um caminho, né? Essa obrigação de só acertar não é real, né, Thiago? Não é real e torna as relações muito mais tensas. Então, por esse lado, ser independente é melhor, mas a gente É, paga literalmente esse preço. o preço, para bem e para mal, né? Como tudo na vida.
Agora, é Exatamente. quase uma maldade minha perguntar se com tudo o Tudo é Um sendo tão recente, e Eu Sou Mulher, Eu Sou Feliz sendo tão recente, se já tem algum outro projeto. É maldoso da minha parte, mas eu tenho que Mas é perguntar. irresistível, né? Não, não. Eu tenho composto muito, na quarentena tenho feito um monte de coisas. Mas eu não parei para dizer, tem um disco aqui. Aí, eu estava vendo alguém falar do Arthur Nogueira, fizemos já 2 canções que eu adoro, ele gravou uma delas. Fiz várias, fiz com o Xande de Pilares, com o Juliano, várias. Para você ter uma ideia, outro dia fiz uma com Marcos Vale e Van Lins, uma alegria danada. Uau! Nossa, é só parceria. Lucina, eu também. Eu ia falar da Lucina, ainda bem que Minha você lembrou. Ai, meu parceira Deus, estou amada. preocupado com o tempo. A gente tem 5 minutos. Lucina Ah, é também uma figura importantíssima importantíssima para para a mim. música E brasileira e para para mim. você É, particularmente, né? é Acho que era uma dessas artistas que merecia uma visibilidade maior sim, também. É concordo, fundamental. concordo. Agora, ela tem uma obra linda, ela fez um disco recentemente chamado Canto de Árvore, se não me engano o nome, que é lindo. E agora, na quarentena, a última vez que eu falei com ela já tinha feito 30 músicas. Tá todo mundo, tem muita gente produzindo muitas coisas, sabe? Máquina. E muito feliz com isso, muito feliz com isso. Ela tá aí, ela tem muito Você talento. é porque alguém já foi. Lucina é uma dessas pessoas? Totalmente. É. Lucina, a primeira voz que eu ouvi perto de mim, né? Sem ser Bethânia, sem ser Simone. Sim, sim. Fui ver na Sala Funarte, Lula e Lucina. Quando Amo. Lucina começou a cantar, é a voz que mais parece com a minha que eu conheço. E eu falei, nossa, eu não tô sozinha. Eu nem sabia que ela ia ser tão importante para mim. A Eu fui Lucina aluno tirou das duas. Fui aluno tanto da Luli, fiz oficina de canto com a Luli e de tesão. composição com a Lucina. Ou foi o contrário? Acho que foi o contrário. Que tesão, cara. E eu nunca fiz a aula, mas eu sei quem acho que a composição, você falou certo, composição com a Lucina. Composição. Ela tem um curso de composição também. E foi lindo, aquela coisa dos tambores delas. É ritual para todo lado, né? E que bom que você Zedê, fez. só Oh, meu posso amor. te agradecer com todo o meu coração, todo o meu respeito profundo à sua Querida, existência, muito à obrigado. importância que é o Brasil ter pessoas como você, pessoas de voz, para sermos clichês, mas pessoas que têm voz em todos os sentidos. Muito obrigada Gratidão também. profunda. O livro, o meu livro ainda não saiu por causa da pandemia, o seu Eu prefácio sei, está sei. lá Estamos guardadinho. esperando. Eu ainda estou pensando em fazer um lançamento digital, quem sabe, uma coisa assim Claro, acho que vale, é provisória. válido. É válido. Pelo menos não fica Inventa um inédito na lançamento. gaveta de eterno. É uma Eu coisa acho. angustiante. Tem que Na gaveta concluir não é o bom. gesto. É o pior lugar, né? Conclui o gesto, dá por Uhum. lançado, depois imprime e tudo mais. Mas Faça isso. muito obrigado por você estar aqui Obrigada comigo. eu, obrigada às pessoas, muito Todas. obrigada às pessoas que estão aí nos ouvindo, que mandam um monte de carinhos pra gente. A gente precisa ficar junto, precisa se ouvir. Parabéns pela tua vida. Cara, vai fundo. A gente está nessa montanha russa, mas o teu lugar é lá no alto, fazendo coisas, sabe? E estimulando as pessoas, como você bem sabe fazer, tá? Tô aqui de olho em vocês aí. Obrigada, obrigada pelo seu carinho, tá? Com Tudo de bom. Deus. Beijo para todos. Beijo. Tudo de bom. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.